E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou uma nova norma sobre rotulagem nutricional, que, segundo a agência, vai facilitar a compreensão sobre os nutrientes dos alimentos e ajudar o consumidor na hora de fazer a melhor escolha. Só que o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, critica a mudança. Nas prateleiras dos mercados, uma infinidade de produtos, cores e embalagens que chamam a atenção. Mas é preciso ter cuidado e ler as informações para saber se o produto pode ou não fazer mal à saúde. Cada vez mais os consumidores estão atentos a dados como o teor de açúcar, gordura ou sódio. Eu sempre olho o excesso, vejo quais são os ingredientes. Eu acho que quanto menos ingredientes tem num produto, acho que mais saudável. Tem muitos produtos que mascaram, né? Ou que a gente às vezes nem sabe que tem muito sódio, né? Que faz muito mal para a saúde. Então eu estou sempre procurando olhar assim. O Código de Defesa do Consumidor regulamenta as informações específicas sobre determinadas substâncias nos produtos por motivos de saúde. De acordo com a lei, os produtos e serviços colocados no mercado não devem acarretar riscos à saúde ou à segurança dos consumidores. É por causa dessas diretrizes que o rótulo dos produtos é tão importante. Este mês, a Anvisa aprovou uma norma para alertar os consumidores e ajudar a ele a entender quando o produto tem ingredientes que, em excesso, podem prejudicar a saúde. As mudanças são resultados de uma audiência pública realizada em novembro do ano passado. As embalagens deverão ter na frente uma lupa com alerta de substâncias que podem fazer mal à saúde. E a tabela de ingredientes também mudou. Deverá ter letras pretas sobre um fundo branco para facilitar a leitura. O formato irá favorecer a distribuição das informações e a visualização pelos consumidores. Além disso, será obrigatória a declaração de açúcar e açúcar adicionado, bem como a concentração dos nutrientes em 100 gramas e 100 ml do alimento. Mas a mudança recebeu críticas. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor apresentou a sugestão de um outro modelo de apresentação das informações dentro de um triângulo. A presidente do Instituto, Tereza Liporazzi, diz que a nova disposição pode confundir ainda mais os consumidores. O designer, ele aplicado na embalagem de lupas, ele está com menos legibilidade em relação à proposta anterior. Segundo, porque ele tem um limite superior de tolerância para alimentos que estão hoje no mercado e reconhecidamente nocivos à saúde, para colocar o selo de alerta. Ou seja, alguns alimentos que são críticos permanecerão sem levar esse selo de alerta nas embalagens. E para repercutir esse assunto, eu converso agora com a advogada Simone Magalhães, que é especialista nessa matéria de direito, defesa do consumidor. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora Simone. Boa tarde, Rafaela. É uma felicidade participar do jornal. A alegria, a felicidade, a honra é a nossa em recebê-la, doutora Simone, falar sobre esse assunto tão caro a toda a sociedade, né? Direito à informação, consumidor, alimentos. Bom, uma pesquisa da Datafolha aponta que aquele modelo triangular que traz as informações sobre o teor, né, dos alimentos e dos seus componentes na frente da embalagem, esse triângulo é mais conhecido pelo consumidor do que a lupa que foi apresentada aí com a nova norma da Anvisa. De que forma isso se relaciona com a defesa do consumidor? Se relaciona totalmente, porque, afinal de contas, todas essas mudanças que são debatidas há praticamente 6 anos na Anvisa, Rafaela, ela tem a intenção de informar, de aprimorar essa informação para o consumidor, que tem, sim, uma dificuldade muito grande de entender várias informações que estão ali na embalagem, principalmente aquelas que se referem à tabela nutricional, né, que é algo extremamente técnico. Então, a intenção da Anvisa é tentar facilitar como uma medida de política pública, na verdade, né? Nós temos situações muito graves de aumento de obesidade e sobrepeso que dobraram em poucos anos. Então, esse trabalho para melhorar a informação é uma resposta a esses problemas de saúde pública que enfrentamos. A que prejuízos o consumidor está sujeito quando não tem essa informação adequada em relação a produtos que podem ter ali, desencadear uma alergia ao glúten para quem tem esse tipo de problema, ou diabetes, enfim?
Existe um problema muito grande, tanto é que foram demandas da sociedade que essas informações fossem inseridas na rotulagem dos alimentos. Como você bem citou, essas questões em relação a glúten, a lactose, a presença de alérgenos ou possibilidade de contaminação cruzada foram demandas da sociedade, porque essas pessoas, né, que têm essas restrições alimentares não conseguiam identificar se naquele alimento existia esse nutriente ou esse alimento específico em formato de ingrediente que traz, né, um mal muito grande para a saúde dessas pessoas que têm a restrição alimentar. Atualmente, então, falamos sobre a melhoria na informação nutricional, né? E o grande problema é que o consumidor ele não consegue identificar a presença de nutrientes críticos que são informados pela própria Organização Mundial da Saúde, como excesso de sódio, excesso de gorduras saturadas e excesso de açúcar. Então, a intenção é que esses nutrientes críticos venham agora de forma muito destacada para o consumidor identificar. Agora, se o consumidor passar mal ou desenvolver qualquer problema de saúde em virtude dessa falta de clareza na embalagem? Olha, é algo extremamente grave. Os fabricantes, eles precisam ter consciência do seu dever, das suas obrigações legais de informar o consumidor. A informação, por exemplo, sobre a presença de um alérgeno, podemos citar aí alimentos normais, como ovo, como leite, como trigo, é uma informação fundamental para quem tem alergia alimentar, né? Da mesma forma, o glúten, enfim, todos esses pontos, caso não sejam observados pelo fabricante, primeiro, ele está sujeito ali a infrações sanitárias, né, a punições, penalidades por infração sanitária e também responsabilidade civil, que está muito clara no nosso Código de Defesa do Consumidor, ou seja, o dever de reparar aquele dano que o consumidor sofreu, seja um dano moral ou um dano material. Doutora Simone, como o consumidor ele pode participar, opinar, atuar nessa seara a fim de garantir uma informação mais clara? Quanto mais consciente for o consumidor, melhor. É por isso que prezamos muito pelo direito à informação, porque somente a partir dela ele toma ciência do seu papel e consegue atuar de uma forma mais proativa na sociedade. O consumidor ele pode tanto cobrar da própria indústria de alimentos um posicionamento mais correto em relação principalmente a metodologias de fabricação, utilização de ingredientes que são, né, críticos, como muitos aditivos, cada vez mais os alimentos ultraprocessados apresentam muitos aditivos que alguns deles são dispensáveis, e também participar das consultas públicas que são promovidas pela Anvisa. A Anvisa sempre coloca esses assuntos debatidos à consulta pública justamente para a população, a sociedade, os profissionais da área apresentarem as suas contribuições para que ela formule uma nova resolução determinando as obrigações que a indústria de alimentos precisa seguir. E falando em contribuições, muito obrigada pelas suas. Boa tarde, até a próxima, Simone. Eu é que agradeço, é sempre uma satisfação participar do Jornal da Justiça.